Então, muito bem. Como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, né? Vamos ver as notícias mais recentes. O movimento do Sem Terra, MST, vai realizar atos em várias cidades do país durante o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, previsto para o dia 24 de janeiro. Não adianta a Prefeitura de Porto Alegre tentar impedir o protesto, nem o governo colocar sua força repressora, porque não haverá luta só em Porto Alegre, mas haverá luta em todo o Brasil, disse o dirigente nacional Alexandre Conceição. Então, quer dizer assim, não é só esse Alexandre Conceição, temos que considerar também Guilherme Boulos e o João Pedro Stedley, né? São assim, pelo menos os dois líderes máximos aí de movimentos desse caráter. O MST e MTST, vamos dizer assim, não podem ser considerados, vamos dizer assim, movimentos revolucionários, movimentos democráticos, né? São movimentos criminosos, porque são pessoas, é um agrupamento de pessoas que invade fazendas, ou seja, invade propriedades privadas, ou seja, já começa por aí, né, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro ato deles, em geral, já é uma afronta ao que está na Constituição, o lar é inviolável, né? Então eles vão entrando nas propriedades privadas, vão promovendo destruição, promoveram assassinatos, né? Promoveram caos, prejuízo financeiro para o país, né? Eles sempre usam a desculpa do massacre que aconteceu em 1996, sendo que eles foram provocar o problema, eles são os culpados. Se membros do MST morreram naquele massacre, é porque eles mesmos foram lá se colocar em risco, eles mesmos foram lá provocar o problema. Agora as pessoas estão produzindo nas suas terras e eles vêm invadir as terras. Então eles já estão, vamos dizer assim, infringindo já uma cláusula pétrea da Constituição Federal, né? Enfim, então não é um movimento democrático porra nenhuma. E os seus dirigentes, ou seja, os seus líderes máximos no Brasil, são um bando de vagabundos criminosos. João Pedro Stedley, o senhor é um filho da puta, um velho vagabundo filho da puta, que já confessou que nunca pegou numa enxada na sua vida, né? Vocês estão baseados naquele modelo da União Soviética, né? Lenin, Stalin nunca pegaram numa enxada, Mao Tse Tung nunca pegou numa enxada, né? Mas enfim, né? Continuando aqui. Segundo ele, as ações serão definidas durante uma reunião com os dirigentes estaduais do MST no próximo dia 13 de janeiro. Mas nenhuma forma de mobilização está descartada. Veja, nenhuma forma de mobilização está descartada. Haverá vigílias em órgãos do judiciário, marchas e concentrações. Não descartamos o trancamento de BRs, né, rodovias federais, e outros tipos de manifestações. Vamos usar todas as formas possíveis de mobilização para protestar contra a condenação do ex-presidente Lula e pelo direito legítimo de que ele concorra às eleições presidenciais. Tá, então quer dizer assim, ninguém pode tocar no Lula, né? O professor Olavo uma vez disse, o professor Olavo de Carvalho uma vez disse na Mídia Sem Máscara na TV, que é assim, para o PT, para os socialistas, para os comunistas aqui no Brasil é assim, um pouco abaixo de Deus está Lula. E isso é verdade. É assim que eles tratam Lula. E é assim que o Lula se trata, né? Uma vez, numa palestra que o professor Olavo realizou aqui no Paraná, ele disse assim, ó, todos os dirigentes do PT, e fato, para quem conhece um pouco da história do PT, claro, ele foi formado por, vamos dizer, ideólogos políticos e guerrilheiros vindos que depois da anistia que foi concedida pelo governo militar em 1979, os exilados voltaram para o Brasil. Aqueles criminosos, socialistas, comunistas que estavam exilados voltaram para o Brasil. Então, eram membros de vários grupos e organizações criminosas, socialistas, né, guerrilheiras, ou do Partido Comunista mesmo. E eles decidiram se organizar e formar um novo partido, mas nenhum deles queria tomar a frente para que não pegasse mal. Então, quem que eles colocam no poder? Põe ali um representante do sindicato na época, que era aquele incompetente que tinha perdido um dedo, né, uma metalúrgica, e põe ele vai se comportar docilmente. E assim ele vai formar uma outra imagem, a imagem que eles querem, fazer uma propaganda
totalmente enganosa do comunismo, como se fosse assim uma verdadeira boa nova, né, para o povo brasileiro, né? Quando que ao longo do tempo, ao longo desses 40 anos, vamos dizer assim, né, se percebeu que a conta final, o resultado disso tudo foi exatamente o contrário. Foi uma situação muito pior do que já acontecia antes. Se nos anos 60 o embate entre guerrilheiros, né, comunistas e o governo militar já provocava violência, hoje que nós temos um governo conivente com o Partido Comunista, com a ideologia toda comunista, e nós temos a formação de diversos grupos ideológicos, tanto violentos quanto não violentos, que estão cada vez mais cercando todo o Congresso, as leis, e pressionando para que aqueles covardes que estão lá, né, no governo hoje, né, no Congresso, e aquele covarde e ex-petista, né, que está liderando o país, que é o Michel Temer, também, vamos dizer assim, cedam a todas essas exigências, e assim você pode transformar o país num novo tipo de país comunista, né? Então você vai assim, infringindo todas as leis e cláusulas pétreas que estão estabelecidas na Constituição Federal. Eles vão ao mesmo tempo dizer que são democráticos e que não estão infringindo. Eles vão dizer isso com a maior cara de pau, né? E não adianta nem querer desenhar para eles, né? Porque eles já chegaram num grau de mentira e de psicopatia que é irreversível, né? Mas enfim, ninguém pode tocar no Lula, né? Essa é a questão. Então, Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. Se a condenação for confirmada, ele pode se tornar inelegível para a disputa presidencial deste ano, né? Na quinta-feira, dia 4, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchesan Júnior, PSDB, pediu o apoio do Exército e das Forças Armadas Nacionais para atuarem na capital gaúcha no dia do julgamento. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, já disse ser contra o emprego de Forças Armadas em Porto Alegre. Eu quero saber, em primeiro lugar, quem foi o imbecil, quem foi o incompetente, o estúpido, o idiota que colocou um homem desse como ministro da Defesa? Quer dizer, você tem os dirigentes máximos do MST fazendo ameaças à população, né? Você tem o MST, que é um movimento que já provocou, ao longo de toda a sua existência, pouco mais de 20 anos, um caos e um prejuízo financeiro para o país, sem contar os assassinatos, as famílias destruídas que ele promove, né, de que esse movimento é responsável, né? Um movimento que segue fazendo ameaças à população brasileira, e você tem o ministro da Defesa dizendo que é contra o uso das Forças Armadas, sendo que os caras estão ameaçando a promover um caos no país. Provavelmente não vai surtir efeito, talvez seja só um blefe, porque, vamos falar a verdade, João Pedro Stedley é um velho pau no cu, vagabundo, filho da puta, um covarde, né? Que, vamos dizer assim, é mais digno de risadas do que de medo, mas isso não quer dizer que aquele discursinho sem vergonha dele não encoraje muita gente sem noção por aí, né? Mas o que é estranho é assim, você tem lá o possível candidato à presidência, o deputado Jair Bolsonaro. Qualquer coisa que o Jair Bolsonaro fale é digno de processo para essa gente, né? E com aprovação muitas vezes do Congresso, né? Assim, o cara abre a boca para falar 2 palavras, pronto, já tem gente processando ele, não sei quantos, você tem um grupelho de intelectualóides querendo processá-lo, tem outro grupelho de ideólogos querendo processá-lo, é gay, né, é desarmamentista, né, são outros deputados, é todo mundo contra o cara, todo mundo cercando o cara. Agora o Lula vai lá, dá entrevistas em várias rádios, em várias emissoras de TV, fala um monte de bobagem, né, o cara assim com aquela né, mentalidade psicopática dele, um cara que realmente não atina com a imoralidade do que diz, né, vai lá na TV, fala todas as bobagens que ele pretende que sejam bonitas, né, faz ameaças, né, faz apologia a coisas erradas e perigosas, né, vai lá, se considera um santo, né, basicamente só existe uma pessoa mais santa que o Lula, que é Jesus Cristo, né, um cara que um homem que é totalmente sem noção,
não tem noção do que fala, não tem noção do perigo das coisas com que ele está envolvido, não tem noção do perigo que ele mesmo representa, né, para as pessoas que ele influencia, e ninguém toca, né? Não há nenhum ato, nenhuma ação de processo em cima dele. Aí você tem um Bolsonaro tentando, pelo menos, ser responsável, e um monte de gente para cair, um monte de cachorro, sejam jornalistas, sejam intelectuais, sejam políticos, sejam ideólogos, seja quem for, né? Mas e tudo é ilegal, tudo que é contra o Lula é ilegal, mesmo que o Lula faça apologia ao crime. Agora o Bolsonaro está lá querendo, pelo menos, mesmo que seja de um modo um tanto radical, mas querer armar a população para que a população se defenda da criminalidade que hoje está estourando, né? Que isso é uma questão de urgência, a questão de segurança pública é uma questão de urgência, né? E todo mundo quer processar o cara, porque o cara é violento, ele está promovendo a violência. Aí chega o Lula, faz apologia a tudo que é perigoso para a população, né? Quer dizer, a população tem que ficar cativa do governo, tem que aceitar que os bandidos são, os criminosos que estão na cadeia são vítimas da sociedade, né? Daquela sociedade que está trabalhando honestamente, né? E as pessoas têm que depender do governo, tem que pagar tributos para o governo, tem que fazer o que o governo manda, né? E se um bandido entrar na casa se os bandidos forem invadindo as casas da população, a população tem que ficar quieta porque o governo manda, né? E ninguém processa o Lula. Aí o Jair Bolsonaro vai lá e diz que as pessoas têm que se defender, elas têm que se armar, pelo menos para se defender, elas têm que se preparar, tanto emocional quanto psicologicamente. Não se trata de armar irresponsavelmente a população, né? Então ele fala nesses termos. Por mais que ele não seja qualificado para isso, ele está se referindo à coisa certa. Mas não pode, né? Se ele falar isso é um absurdo, é um atentado contra o bom senso, né? Enfim. Para Conceição, o julgamento rápido em segunda instância pretende impedir que o ex-presidente Lula dispute as eleições em 2018, consolidando assim o golpe iniciado com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a posse legítima de Michel Temer. A gente tem que desenhar para essas pessoas que, na verdade, o Michel Temer foi colocado lá só porque um bando de gente, vamos dizer assim, os petistas, né, toda a parcela da população que é petista, que colocou a Dilma lá, colocou Michel Temer, né? E agora eles são contra Michel Temer por quê? Como é que eles não previram que o Michel Temer faria tudo isso que está fazendo agora, né? Todas as sanções que o Michel Temer está promovendo, eles não preveram isso? Nossa, são grandes estrategistas mesmo, né? Então, quer dizer, eles são responsáveis pelo Michel Temer estar lá. E, ao mesmo tempo, o Michel Temer é um golpista. Bom, se o Michel Temer é um golpista, os petistas são golpistas, né? Mas não adianta desenhar isso para ele, porque o grau de psicopatia do Lula já contaminou a mente dessa gente, né? Então, o dirigente do MST acredita que centrais e sindicatos de trabalhadores devem aderir aos protestos, pois também estão sendo prejudicados pelas medidas do presidente, como a reforma trabalhista e a proposta de mudar a Previdência. Entendemos que uma eleição presidencial sem a participação de Lula é a continuidade do golpe, é a fraude. E por isso o MST se manterá na linha de frente para defender a democracia e a participação dele nas eleições de 2018. O que ele quer dizer com essa declaração? Que, assim, se o Lula não participar das eleições e se, vamos dizer assim, tudo que é referente à cúpula petista sair do governo, for enterrada para sempre, todos os benefícios, sobretudo o benefício financeiro para essas organizações criminosas, né, como o MST, vai falir, né? Os sindicatos podem falir, né? Então muita gente que está mamando, é aquela velha história, o clássico, né? As pessoas que estão mamando na teta do Estado vão perder essa mamata, né? Então é só isso. Talvez a defesa dele não é bem pelo Lula, mas é pelo que o Lula representa, né? O Lula é que ele tornou-se um símbolo dócil, né? Vamos dizer assim, era, né, pelo menos um símbolo dócil do socialismo, como o pai dos pobres. E hoje ele qual que é a verdadeira face dele? É a face de um homem, né, que é intolerante,
que está disposto a apelar ao crime para se manter no poder, que está disposto a promover todo tipo de censura, que está disposto a fazer o que qualquer, né, clássico ditador comunista fez, como fizeram na União Soviética, Lenin, Stalin, Trotsky, né, como fez na China Mao Tse-tung, como fez em Cuba Fidel Castro, entre outros. Aliás, recomendo aqui que as pessoas estudem um pouco a história do Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung ficou mais de 30 anos no poder. Ele não mudou um único dia de ideia. Ele se manteve daquela maneira até morrer como um monstro. Ele morreu em 1976, como um monstro mesmo, assim, sujo, doente, né? Fazendo sexo com homens e com mulheres, promovendo pobreza e regresso para o seu país, né? Um ditador totalmente intolerante, um homem que não atinava com a imoralidade do que dizia, do que declarava e do que sancionava, né? E depois tem gente que ainda se opõe aos reinos tradicionais, ao império. Quando o imperador na China morreu, lá no final do século XIX, o Mao Tse-tung ele ainda era criança. Os pais deles trabalhavam, tinham uma propriedade de lavoura de arroz, viviam disso, né, plantar arroz. Eles só foram saber da morte do imperador 2 anos depois que o imperador morreu, para você ver como o império tradicional realmente era uma coisa que tentava totalizar mesmo, né, o país onde estava estabelecido, né. Você veja só, os pais dele foram saber 2 anos depois. Aqui, as pessoas, vamos dizer, no Nordeste, pessoas que acho que nem votaram, de repente estão lá vendo o Lula tomar posse, estabelecer leis, e elas são forçadas a obedecer às leis que ele impõe, né? E depois ficam dizendo por aí, né, muita gente aí que é apologista, entusiasta do comunismo, do PCB, do PCdoB, das organizações guerrilheiras, né, das organizações armadas, que são pessoas democráticas. Como é que uma pessoa que vem, se uma organização ideológica arrebenta a porta da minha casa e encosta uma arma na minha nuca, né, confisca todos os livros que eu estou estudando e vem dizer aqui que tipo de coisa eu vou estudar, como é que eu vou me vestir, como é que eu vou comer, onde é que eu vou trabalhar, o quanto que eu tenho que pagar para isso, como é que isso pode ser democrático? E é quase isso que está acontecendo aqui no Brasil, meu Deus do céu. Claro, eu vou também levar em conta o conselho que uma pessoa muito sábia da minha família, né, já me passou, né, uma estudiosa, uma professora, uma pedagoga próxima de mim, né, muito competente, muito experiente. Ela diz: olha, aqui no Brasil, Paulo, o povo é muito esculhambado, é provável que o comunismo não pegue, mas eles vão tentar. E é por isso que a situação, quando a gente vê um texto desse, você vê um sinal disso, a situação vai se arrastando, talvez a coisa não aconteça, esse caos que os líderes do MST estão tentando promover, mas a coisa vai se arrastando, porque o povo não atina com a coisa. O povo aqui, ele é muito, assim, as pessoas aqui, elas não são moralmente muito consistentes. Então elas podem aderir uma hora, outra hora já esqueceram aquilo que já aderiram, uma hora estão a favor, outra hora estão contra, né? Uma hora estão passivas e tanto faz, outra hora estão reagindo com toda... Então a coisa não vai para frente, ela vai se arrastando, só que na medida que ela vai se arrastando, ela não melhora, entendeu? E na medida que não melhora, que vai, sei lá, ou vai empobrecendo, ou vai arruinando tudo, desde a cultura, desde a vida material até a vida espiritual, isso vai dando aso para que novas tentativas, né, de golpe real, que é o golpe comunista, tentem ser estabelecidas aqui no Brasil, né? Então as pessoas têm que atinar com isso e parar um pouco de ler Emir Sader. É isso.